Olá, sejam bem-vindos ao Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Esse projeto é uma realização do site O Eco de Jornalismo Ambiental. Queria começar falando para vocês sobre a comemoração dos 20 anos do Eco. Nos próximos dias 29 e 30 de agosto, a gente preparou uma programação super especial, um seminário de jornalismo ambiental, exibição de filmes e solenidade em comemoração aos 20 anos dessa organização. E aqui, você sabe, todos os dias o meio ambiente é a nossa manchete, somos um dos sites mais longevos e importantes do jornalismo ambiental no Brasil. E nada melhor do que uma programação recheada de informação para você, caro ouvinte, caro apoiador do Eco, participar e poder comemorar com a gente essa data tão importante. Chegamos ao 22º episódio do Entrando no Clima e eu estou aqui com a Cristiane Przybinski, nossa repórter especial. Tudo bem, Cris? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Queria começar te perguntando se você já se inscreveu para o Seminário de Jornalismo Ambiental do Eco. Márcio, isso aí eu não vou perder, não. Que bom. A Cris vai participar, gente, como entrevistadora na programação. A programação está muito legal, então convido a todos a conhecerem um pouco mais. E claro, estamos todos vivendo esse momento olímpico, esse momento de esperança, esse momento em que as nações estão todas juntas, celebrando através do esporte a união. Mas Paris tem andado bem quente, né? E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre essa pauta olímpica e a relação com as mudanças climáticas. Isso mesmo, Márcio. Como você disse, a gente está vivendo esse momento olímpico, mas uma análise feita pela Organização Política por Inteiro mostrou que os atletas olímpicos vão enfrentar temperaturas muito mais desafiadoras do que as edições passadas dos Jogos. Esse levantamento que eles fizeram mostrou que há 100 anos, em 1924, a temperatura média de Paris era de 10,7 graus Celsius. No ano passado, essa temperatura média foi de 14,2 graus Celsius, isto é, 3,5 graus Celsius mais quente do que no início do século, Márcio. Mas não é só Paris que tem sofrido com as altas temperaturas. Dados do Serviço Climatológico Europeu Copérnico mostrou que no dia 22 de julho foi o dia mais quente já registrado no planeta desde o início das medições desse serviço, que começou em 1940. No dia 22 de julho, que é uma época que geralmente tem esse dia mais quente do planeta, os termômetros registraram 17,16 graus Celsius. No dia antes, essa temperatura já tinha deixado o recorde de 2023 para trás, porque os termômetros marcaram 17,09 graus Celsius, já estava acima do que foi registrado em 2023. Então, pensar, Márcio, os dias mais quentes, né, da Terra estão cada vez mais quentes, e isso é um dado preocupante, mas é um dado também que nos chama à ação. Cris, acho que esses fóruns globais, como por exemplo o G20, são os espaços iniciais para se desenhar essas ações, né? E você traz novidades também nessa frente, não é? Isso mesmo, como a gente já falou em episódios passados, esse fórum de discussões, o G20, né, das maiores economias do mundo, ele tem uma relação direta com as conferências do clima, né? E na sexta-feira passada, no dia 26 de julho, os ministros de finanças dos países membros do G20, eles lançaram uma declaração em apoio à tributação progressiva sobre os super ricos, que é aquela taxação dos super ricos. O que isso tem a ver com a pauta climática? Tem tudo a ver. Esse imposto extra, né, ele pode ser usado para o combate às grandes crises planetárias, como o aumento da pobreza, a fome e também a crise climática. Essa tributação, ela ainda depende da aprovação dos chefes de Estado. Esse encontro vai acontecer durante a cúpula dos líderes do G20, em novembro próximo, também coincidindo com a Conferência do Clima. A gente não sabe qual vai ser a decisão final, né, dos chefes de Estado, mas ter a indicação de que os ministros de finanças desses países estão de acordo com a taxação dos super ricos já é um grande passo. E falando um pouquinho de Brasil nesse contexto mundial, na semana passada também, aquela chamada Troika do Clima, que é a trinca de países formada pelo Brasil,
o Azerbaijão e os Emirados Árabes, que foi criada após a COP28, né, do ano passado, essa troika do clima reforçou em um comunicado um compromisso com a antecipação das novas contribuições nacionalmente determinadas, que são chamadas de NDC, que são as metas de corte de emissões que cada país que é signatário do Acordo de Paris deve apresentar periodicamente, e o prazo para apresentação das novas metas é março de 2025, do ano que vem, o ano em que a Conferência do Clima vai ser realizada aqui no Brasil. O que esse comunicado deixa entender é que esses 3 países vão apresentar as suas metas antes desse prazo e antes até da COP29 que vai acontecer no Azerbaijão. Muito provavelmente, eles vão apresentar as metas na Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece em setembro em Nova York. E por que isso é importante? A apresentação dessas metas, Márcio, pode ter 2 impactos. Ao se anteciparem ao prazo final, esses países da Troika do Clima estão dando uma indicação para os outros signatários do Acordo de Paris da urgência de se cortar as emissões. Por outro lado, se as metas apresentadas não for tão ambiciosa quanto se espera, pode ter um efeito oposto, né? Pode também levar os países a não se sentirem pressionados, não se sentirem chamados a apresentar boas metas. As metas nunca podem retroagir, elas não podem ser piores do que já foram apresentadas. Mas isso não significa também que elas serão ótimas, né? Isso depende de toda uma política interna dos países. Maravilha, Cris. A gente vai acompanhar esse tema das NDCs e o que vai acontecer, né? Ou com quais debates vamos chegar na COP29 muito de perto, porque, né, a cada 15 dias, como vocês estão se acostumando, caros ouvintes, teremos um episódio aqui do Entrando no Clima. Cris, no último episódio a gente falou um pouquinho de geopolítica olhando para as eleições americanas, né, e as possibilidades ali até então de uma vitória do Donald Trump ou do atual presidente Joe Biden. Acontece que Joe Biden agora não está mais na corrida presidencial, Kamala Harris assume o lugar nessa corrida, e isso também tem possíveis impactos nas políticas ambientais. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente trouxe para o episódio de hoje em relação a essa geopolítica e essas movimentações nas negociações climáticas. Como a gente já falou anteriormente, os Estados Unidos está no topo do ranking de maiores emissores, é o maior emissor histórico. Então, é claro que o país faz internamente impacta diretamente na luta climática. E a gente tem esse cenário de eleições americanas com o Donald Trump como um candidato, como um forte candidato. Então, é claro, como você disse, teve um revés aí nos últimos dias com a saída do Biden e entrada ainda não está formalizado, mas vai ser formalizado em breve, da Kamala Harris como oponente do Donald Trump. E para comentar um pouquinho, a gente convidou a Stella Hirschman, que é especialista em política climática do Observatório do Clima, e ela responde para a gente algumas perguntas sobre esse cenário. Márcio. Stella, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar conosco novamente no Entrando no Clima. Eu queria te perguntar, começando a entrevista, sobre essa figura do Donald Trump. O Trump vem se fortalecendo cada vez mais. O que significa para a luta contra as mudanças climáticas ter o Trump na presidência dos Estados Unidos? Obrigada pelo convite, Cris. É um prazer estar aqui com você e discutindo esse que é o maior evento climático do ano, né? A eleição dos Estados Unidos é o evento que vai ter a maior repercussão nas ações do curto, médio e longo prazo do enfrentamento da crise climática. Os Estados Unidos, que é o segundo maior emissor quando a gente olha nos últimos anos e o maior emissor histórico, né, se você pega o apanhado aí de tudo que os Estados Unidos já emitiu, ele não só tem uma grande importância para o enfrentamento da crise climática, no sentido de que se eles
param, ou até se eles diminuem aí as ações, todo mundo vai sentir isso. A gente está no momento que todos precisam estar fazendo cortes de emissões muito agressivos para a gente conseguir manter as metas que a gente tem em relação ao Acordo de Paris sendo possíveis e viáveis, mas também por colocar em xeque toda a credibilidade do sistema que a gente tem hoje. Então, os Estados Unidos, se a gente olhar, né, acordos anteriores, como o Protocolo de Quioto, ele já deixou de ratificar e, enfim, deixou de implementar um protocolo que acabou não dando muito certo. A gente moveu para o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, logo depois que ele foi assinado, o Trump ganhou a presidência, né, pela primeira vez, e aí ele prometeu sair do Acordo de Paris, o que tinha todo um trâmite aí bastante complicado, mas ainda que formalmente tenha levado sua presidência inteira para isso acontecer, na prática ele já não estava mais implementando nada em relação ao Acordo de Paris, inclusive não estava dedicando dinheiro para os fundos climáticos, internamente estava, se a gente lembrar o que o Trump fez, colocou um negacionista à frente da sua agência ambiental, ele removeu todas as informações em relação a clima e apagou arquivos super importantes, e tinha realmente um projeto de destruir a agenda climática no país. Se ele volta à presidência, que é a sua pergunta, a gente não pode esperar nada muito melhor do que isso. Aliás, pelo contrário, ele disse que, de novo, retiraria os Estados Unidos do Acordo de Paris e falou até em retirar da Convenção da Mudança do Clima, Convenção Quadro da Mudança do Clima. O slogan dele é Perfure, baby, perfure, né? Ele já disse que vai dar sinal verde, vai incentivar centenas e centenas de usinas de energia, tanto a carvão e a gás, sem os limites ambientais que nos últimos anos o Biden estipulou, e vai reverter todos os avanços de regulamentação na área de transporte, de incentivo aos carros elétricos. Então, ele classifica, por exemplo, a legislação, o Inflation Act, que o Biden passou, que é uma legislação importante no enfrentamento da crise climática, porque tem incentivos, né, para os setores certos. Ele já falou que esse é o maior aumento de imposto da história, então que ele vai ser completamente contra esses incentivos fiscais de energia eólica, solar. Então, se você pega esse histórico dele, da administração anterior, e já as promessas que ele está fazendo em campanha, você vê um cenário bastante preocupante se ele ganhar a presidência. Tem estudos que falam aí até que, se o Trump ganhar a eleição, você vai aumentar aí em 4 gigatoneladas de CO2 as emissões dos Estados Unidos, que hoje estão em torno aí de 6. É um momento chave para o mundo de corte de emissões, e a gente estaria falando de uma administração que ia quase dobrar as emissões desse, que é o segundo maior emissor do mundo. Além desse impacto de emissões extras, né, na atmosfera, como você citou, também existe a questão da influência que os Estados Unidos têm em relação às outras nações do globo. Você acha que, caso o Trump vença e adote as medidas pró-combustíveis fósseis, como a própria saída do Acordo de Paris, você acha que os outros países podem fazer o mesmo? Com certeza. A gente está num momento muito delicado do multilateralismo, né? Então já se questiona se a gente é capaz de enfrentar esse problema, que é super complexo e perverso, né? Que são o enfrentamento da crise climática. E a gente tem o maior emissor histórico, que já saiu uma vez, voltou, e aí talvez saia de novo. Isso tudo deixa todos os países um pouco inseguros sobre a permanência e a funcionalidade e o quão efetivo esse acordo pode ser. A gente já teve isso quando os Estados Unidos assinou, mas não ratificou o protocolo de Quioto, outros países acabaram seguindo, e é um receio legítimo de que isso acabe minando a confiança no Acordo de Paris e na instituição, e como a própria convenção consegue fazer esse enfrentamento. Além disso, como eu disse, é um problema muito complexo e que a gente está no momento que todos os países precisam agir e enfrentar suas emissões, né, de maneira muito forte. A gente precisa cortar praticamente pela metade até o fim da década as emissões de gás de efeito estufa. E se você tem o maior emissor histórico, não só saindo do acordo,
deixando de fazer os aportes para os fundos climáticos, que é de responsabilidade, né, dos países envolvidos fazer esses aportes. E, além disso, aumentando, por exemplo, a exploração dos combustíveis fósseis, fazendo valer esse slogan que ele tem colocado na campanha. Por que outros países, inclusive países em desenvolvimento, que não têm essa emissão histórica acumulada, que talvez não tenham explorado todas as suas reservas de petróleo, por exemplo, vão dar esse passo à frente antes do maior emissor histórico, né? Então, definitivamente, eu acho que a maior consequência de uma vitória do Trump é realmente colocar a perder qualquer esperança que a gente tem em relação ao 1,5. Se ele for eleito, o que já é uma missão bastante difícil que a gente tem à nossa frente, acho que a gente pode considerar como uma meta perdida e talvez até as metas menos ambiciosas aí, com impactos ainda mais significativos para a população. Acredito que a situação toma uma gravidade ainda maior, porque quando a gente teve a outra administração Trump, a gente tinha uma janela maior para atingir essa meta de 1,5 graus, né? Agora essa janela está bem estreitinha, né? A gente está vivendo aí a década crítica. Acho que já era um desafio difícil antes, mas agora é a nossa última chance de conseguir limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus. Estamos vendo, né, recordes do dia mais quente, do mês mais quente, do ano mais quente sendo quebrado repetidamente. Então a gente viu desastres acontecendo no Brasil, seja da seca da Amazônia, seja das enchentes no Rio Grande do Sul. E o que a gente precisa entender é que esse limite de 1,5 graus, que talvez para algumas pessoas possa parecer pequena a diferença de 1,5 graus para 2 graus Celsius, ele vai ser importante para nós. São os impactos que nós vamos ver que vão ser um pouco menos intensos. Então, assim, 1,5 graus não é um passeio no parque. 1,5 graus já é isso tudo que a gente está vendo e um pouco mais. Então, se a gente deixar a temperatura, enfim, aumentar desmedidamente, né, e chegar a 2 graus, ou então até passar de 2 graus Celsius, isso vai ser muito ruim para nós. A gente vai pagar com vidas humanas. Quem sofre mais são as populações mais vulneráveis, são a população mais pobre. Tem países que sofrem mais, que são aqueles que estão menos preparados para lidar com os impactos das mudanças climáticas e que, por uma coincidência, uma injustiça, né, de toda essa questão, são também os países que deram menos causa ao problema. Então, os Estados Unidos, que é o assunto aqui da nossa conversa hoje, ele é o maior emissor histórico, mas ele tem mais condições de enfrentar e de lidar com os impactos das mudanças climáticas do que outros países que não deram causa para esse problema. Então, é especialmente perverso isso. Pensando nas negociações climáticas internacionais, né, as eleições americanas acontecem no final do ano, coincidindo com a época da Conferência do Clima. A gente já teve um período em que as conferências do clima aconteceram com o Trump no poder. Eu queria saber como é que foi essa época. A COP da eleição, pós-eleição do Trump, ela começou no dia seguinte da eleição. E o que aconteceu era um clima totalmente de derrota. Era o primeiro ano depois da assinatura do Acordo de Paris e uma preocupação e uma insegurança muito grande. Os negociadores daquela equipe, que ainda era da equipe do Barack Obama, tentaram fazer o que era possível, mas já se sabia dessas promessas do Trump. E os anos se seguiram, o Trump não pôde sair do Acordo de Paris imediatamente, como eu mencionei, então a equipe, a delegação americana continuou frequentando, e eles não saíram da convenção quadro. A COP ela tem essas duas reuniões acontecendo ao mesmo tempo, a da convenção e do Acordo de Paris. Então você tinha a delegação americana, mas eles acabavam não tendo muita influência, né, nas negociações, e o que a gente viu, uma corrida assim, para ter uma outra liderança, ali, um outro país que ocupasse esse vácuo climático, político, né, deixado. Não existe vácuo na política. Então, a gente teve a Europa e até a China aumentando aí o seu poder de fogo, de negociação climática e ocupando esse espaço deixado pelos Estados Unidos. É claro que a gente pode ver isso se repetir. Um outro movimento que a gente viu acontecer foram várias iniciativas dentro dos Estados Unidos, né, dos estados, das empresas, realmente se mobilizando para continuar
dando prosseguimento às atividades de descarbonização, os esforços de realmente manter o país ali minimamente na via correta, mas, de novo, o momento que a gente está é outro. Esse vácuo político, se acontecer dos Estados Unidos sair de novo, vai exigir muita mobilização dos outros países e no momento mais delicado porque a gente precisa de mais cortes de emissões, mais rápido, a gente precisa de mais dinheiro, a gente está justamente esse ano discutindo financiamento climático e os Estados Unidos precisam fazer aportes, né? O maior emissor histórico tem uma responsabilidade também com o financiamento climático. Inclusive, no ano passado, a Kamala, vice, né, do Biden e agora candidata, ela fez um pronunciamento prometendo dinheiro para esses fundos climáticos. E aí, se não, essas coisas não se concretizam, de novo, você mina a confiança no sistema. Eu acho que esse é o maior perigo de uma eleição como essa. Stella, você citou a Kamala e essa era uma das minhas perguntas. No outro oposto ao Donald Trump, a gente tem a Kamala Harris, que tem tido um desempenho positivo nas pesquisas e que também tem um histórico de ações na luta contra as mudanças climáticas. Eu queria te perguntar, para a gente concluir esse nosso papo, o que significa para o cenário climático internacional ter a Kamala Harris na presidência dos Estados Unidos? A Kamala tem um perfil bastante interessante. Ela abertamente fala que a gente já está sentindo e vendo a crise climática, ela reconhece isso. Ela, no seu histórico, atuou muito, né, como procuradora-geral, no enfrentamento e na busca de, enfim, responsabilizar empresas. Então, ela fez investigações contra petroleiras, processou com empresas do ramo. Então, ela tem um histórico importante. Quando ela tinha sido candidata à presidência, antes, né, de ser a vice do Biden, ela tinha propostas bastante ambiciosas, assim por se dizer, em relação à atuação que os Estados Unidos deveria ter. Então, ela falava em proibir a exploração de gás, de proibir o fracking, falava num investimento de 10 trilhões de dólares para realmente conseguir transformar a economia dos Estados Unidos em carbono neutro até 2045, que é mais ambicioso. Se a Kamala for eleita, o que a gente pode esperar, não só uma continuidade, né? Então, enquanto o Trump quer acabar com o Inflation Reduction Act, a Kamala daria continuidade a isso. Enquanto ele tiraria o Acordo de Paris, a Kamala manteria, e as promessas de aportes financeiros e de redução de emissões de gases de efeito de estufa, como a gente poderia esperar um avanço ainda maior da agenda, né? Tanto por esse histórico dela, pelas promessas que ela fez em outros momentos, como também pelo fato dela ser uma candidata mais alinhada com essa pauta, uma candidata mais jovem, que tem um apelo maior para um setor, né, da sociedade americana que quer ver avanço nesse sentido. E acho que é uma escolha para quem está engajado na luta climática muito fácil, assim, muito clara para o enfrentamento da crise climática. E qual que é o mais prejudicial? Chegamos ao fim de mais um episódio de Entrando no Clima, esse podcast onde a gente conversa e repercute um pouco as negociações climáticas e outros assuntos relacionados às mudanças climáticas. Agradeço a Cristiane Przybyszki, nossa repórter, que está sempre aqui conosco. Agradeço também a você, caro ouvinte, que nos acompanha, que compartilha esse episódio, que é muito importante para o crescimento do podcast. Então, deixo esse pedido que você possa convocar e convidar novos ouvintes para estarem conosco a cada 15 dias aqui numa edição do Entrando no Clima. Esse podcast é uma realização do OECO, site de jornalismo ambiental, com apoio do Instituto Clima e Sociedade. A gente fica por aqui e voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá!